Oi, gente, voltando aqui para nós falarmos um pouquinho hoje sobre as ferramentas que você pode utilizar para criar o seu conteúdo. Lembra que nós falamos da sequência desse conteúdo, da oferta desse conteúdo? Existem ferramentas que podem nos apoiar nessa organização, nessa definição da sequência lógica e didática da oferta desse conteúdo. Então, para que você tenha um curso que se sustente no mercado, que tenha uma sequência didática bem organizada, que você consiga passar as informações de modo a construir a mensagem final que você quer passar, você precisa utilizar ferramentas que te deem essa visibilidade de como é que você está fazendo essa construção de conteúdos efetivamente. Então, eu gosto muito de utilizar o Miro e também MindMaster. São ferramentas que possibilitam que a gente crie mapas mentais. Por que o mapa mental ele ajuda? Eu vou mostrar para vocês, nós podemos fazer uma aula de demonstração, né? Nós vamos agendar isso certinho. E aí nós podemos fazer essa imersão de como é que nós usamos os mapas mentais para organizar essa sequência e distribuição dos conteúdos. Mas quais são os pontos que eu gosto de salientar nesse tipo de aula? Quando eu faço um mapa mental, é basicamente para eu enxergar qual que é a distribuição de conteúdo que eu vou fazer aquela oferta. Então, se o meu curso terá 2 horas, 20 horas, 40 horas, eu vou conseguir identificar a partir do momento que eu faço também essa distribuição de conteúdos. Eu vejo se a minha organização de conteúdos, o que eu pretendo transmitir, cabe dentro daquela quantidade de horas previstas que eu defini quando eu fiz o desenho da metodologia de ensino, que eu vou aplicar num curso que vende mais, que se sustenta mais no mercado, que se torna maior referência para aquelas pessoas que consomem e que com certeza vão acabar indicando o seu conteúdo porque ele oferece uma sequência didática maior, uma percepção de qualidade e uma compreensão do conteúdo melhor. Por quê? Por exemplo, esses dias, né, eu recebi o material de um professor e ele ia gravar, né? E o material dele estava super bem elaborado, mas fora da sequência de oferta que ele poderia organizar, de modo que a pessoa, né, que fosse assistir, o estudante, a pessoa que fosse assistir aquele curso e ter contato com aquele conteúdo, ela teria uma percepção maior de qualidade. Então, a primeira coisa que eu olhei, né, ele já grava alguns cursos, ele já faz alguns lançamentos, né, e aí nós estávamos conversando, ele me mandou o material dele para eu dar uma organizada, né, para eu olhar certinho, analisar, avaliar também. E aí nós identificamos que o conteúdo era super bom, claro, né? Porque aquele profissional tem expertise, tem conhecimento, mas ele não tinha a técnica de organização daquele conteúdo, da melhor forma de organizar aquele conteúdo, na verdade. E era um conteúdo que, exceto se for a sua intenção, ele estava distribuído de uma forma muito longa, não estava dividido de uma forma correta. Então, isso ia dificultar um pouco o momento da gravação de aula, ou mesmo a organização dos pensamentos no momento da gravação. Porque, gente, é sério, no momento da gravação você concilia o que você sabe do conteúdo com o raciocínio, a velocidade de raciocínio, né, para sincronizar aquilo que você quer falar, que você quer transmitir, né, com a ordem que você programou, a sua respiração, né, o seu treino, tudo isso acaba impactando nessa oferta do conteúdo. E quando você não tem esse olhar, você acha que você construiu o seu material e ele está adequado, mas na verdade ele não está. E que interessante, ao olhar o material dele, eu falei: nossa, essa aula vai ser incrível, porque o conteúdo está ótimo, mas a gente pode melhorar um pouquinho. Como que é esse melhorar um pouco? E até ele concordou depois, né, que ele viu a distribuição. Eu peguei aquele conteúdo bruto que ele apresentou no PowerPoint, né,
que ele organizou a sequência dele para a apresentação da aula no PowerPoint, que inclusive é um material que eu gosto bastante de disponibilizar para o aluno em cada uma das aulas, porque é como se fosse um guia, sabe? Uma orientação para o aluno. Então, já fica aqui mais uma dica, né? E aí, peguei aquele material que a aula ia ficar muito extensa, como se fosse um blocão de aula, né? E não precisa ser dessa forma, a gente pode fazer de um jeito que fique mais leve, mais agradável e dividido de uma forma que o aluno consiga assistir em vários momentos sem se desconectar da sequência, né? Do pensamento, da construção da informação que nós estamos transmitindo, que nós estamos passando. E aí foi nesse quesito que eu simplesmente peguei, fiz uma reorganização. Logicamente, a gente valida essa sequência, porque o especialista em organização do conteúdo, ele tem o conhecimento, mas essa técnica que é unir uma informação com a outra que vem na sequência, de modo que não fique dando a impressão de que ele mudou de assunto do nada, sabe? É essencial para que o aluno, para quem vai receber essa informação, consiga ter uma percepção de continuidade, certo? Daquele ponto do conteúdo em que ele parou, vamos supor, uma aula que dura 60 minutos. Nós pegamos e dividimos isso em blocos de 20 minutos de duração, por exemplo, ou de 15 ou de 5 minutos, né? E você vai gravando, destrinchando essa informação. Tudo depende do objetivo do canal, do meio que você vai divulgar, tá? Se for, por exemplo, para um sistema de ensino em que as pessoas vão acessar o conteúdo para pós-graduação, né, ou mesmo para graduação, essas aulas tendem a ser entre 15 e 30 minutos, tá? Dependendo do conteúdo e a densidade dele. Às vezes, também dá para fazer cortes de 5 minutos, se aquela aula, aquele conteúdo permitir, porque tem conteúdos que você não vai conseguir sintetizar toda a informação e fazer com que caiba a informação inteira em 5 minutos. Fica muito corrido, é um desafio gigante. Já tive uma experiência em um outro sistema de ensino em que, na verdade, eu implantei uma operação, né? E aí nós tínhamos que gravar tanto para a educação básica quanto ensino superior, pós-cursos livres. E aí nós, a partir de estudos indicam que as pessoas gostam de assistir vídeos com no máximo 5 minutos, de 3 a 5 minutos. E o desafio para gravar essas aulas de 3 a 5 minutos é possível? É, desde que você quebre muito esse raciocínio e você tenha a técnica para você fazer a conexão entre esses tempos, entre esses vídeos, que você não perca essa sequência de conteúdos que você preparou para ministrar, né? Para oferecer ali. Então, tudo é pensado com base na sequência didática que é oferecida para esse conteúdo. Não perder a forma, não perder o sentido, né? E se manter forte, conectado com o que o público quer ver. E aí foi muito desafiante, mas tiveram vídeos que nós aprendemos que tem assuntos que dá para você falar em 3 minutos, outros em 5 e outros em 30, porque vai exigir que a gente tenha uma troca, né, de tempo, né? O aluno despende o tempo dele e o professor para concluir um determinado raciocínio para que o aluno possa perceber e entender, receber aquela mensagem, a maneira como ela precisa ser transmitida, né? Então, há assuntos, a gente também não pode ficar preso nessa questão do timing unicamente, tá? Do tempo unicamente. Então, tem assuntos que você vai falar em 33 minutos, outros em 5, outros em 15, outros em 20, outros em 30. E aí entram novos estilos de gravações. Aí, vídeos de 1 hora. Ok, vídeos de 1 hora, mas você vai ter que ter muita energia para manter esse aluno conectado do início ao fim, sem com que ele perca a vontade de assistir
o que tá vindo depois, certo? E a ideia é que ele assista o curso todo. Quantas vezes você já ouviu falar que a pessoa comprou o curso porque você vende o curso uma vez? Ela começou a assistir, ela não gosta, ela não vai assistir nem a segunda aula. Se aquele conteúdo, ela já viu que não tem conteúdo bom, de qualidade, que não se conecta com ela. Então, você não vai agradar todo mundo, né? Isso é meio que normal. Mas, assim, algo que a gente tem que ter muito em mente é nem sempre você vai gravar algo que você realmente vai gostar, mas você fez, entregou e aí você vai evoluindo aquele material. Você vai perceber se o seu aluno gostou ou não da sua entrega e você vai melhorando essa qualidade, né? Isso a gente também não pode perder de vista. Mas voltando lá para a questão das ferramentas e do tempo de cada vídeo, é muito importante nós definirmos, então, qual que é o formato, né, que nós estamos gravando, se é uma videoaula, se é um conteúdo um pouco mais denso, se eu vou oferecer um material de guia, de orientação para acompanhar esse conteúdo durante o período que o estudante, né, que a pessoa que está do outro lado está assistindo, vai conseguir se orientar. E aí a gente vai construindo, nós vamos construindo o raciocínio dessa mensagem. E nesse quesito do construir é que tem que ser analisado se no vídeo de 3 minutos nós transmitimos a mensagem, no vídeo de 5 minutos transmitimos ou não, de 10, 15, 50, enfim, e assim por diante. E manter a energia, né, do início ao fim aí, para que você consiga se manter conectado com esse seu público que merece que você faça e sinta o melhor, né? Que você está entregando o seu melhor ali, certo? E o seu melhor, gente, é 1% por dia melhor, né? Se o seu 1% por dia não for colocado em prática, aí é um problema. Mas se você aplicar um pouquinho por dia, for treinando, a entrega dos seus conteúdos vai ser melhor, a sua síntese, o seu raciocínio vai ficando mais rápido. Então, esse timing da respiração, processamento da informação e você falar, você expressar aqui aquilo que você pretendia, né? A mensagem que você quer transmitir, ele é muito importante e ele vai melhorando a cada vez que você grava, ok? Isso é um ponto bem legal para se ter em mente. Então, falamos aqui um pouquinho sobre uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar. Citei 2 exemplos que vocês podem utilizar de forma gratuita na internet, que é para a organização desse conteúdo, para identificar o que é um conteúdo mais denso, mais macro, e o que é um nano conteúdo, um micro conteúdo, né? Ou um subconteúdo, certo? Para que você consiga gravar exatamente a informação que você pretendia passar. Esse é um ponto chave para você ter em mente. Eu usei o mapa mental para eu conseguir construir a sequência didática. Não importa se você fez numa ferramenta como o Miro, por exemplo. O Miro é muito fácil, tem muitas ferramentas lá dentro que eu gosto de utilizar, né? Então, para gestão dessa construção do conteúdo, inclusive, eu super recomendo porque é fácil de você visualizar todos os elementos em uma pasta de trabalho só e que você criou e você consegue gerenciar isso de forma mais rápida, mais tranquila. Entra lá no site, procura, dá um Google, né? E você vai achar aí o Miro como sendo uma das principais ferramentas de construção de mapa mental e de uso gratuito, que você vai conseguir construir os mapas mentais do seu curso com bastante tranquilidade, tá? Uma vez feito isso, você descobriu o que é um macro conteúdo, o que é um micro conteúdo, o que é um nano conteúdo, você vai saber distribuir os tempos de gravação, cada um dos temas, né? Existem regrinhas assim que falam quantas palavras você vai ser capaz de falar em 1 minuto, né? Ou então quantos temas você vai conseguir concluir em 2, 3, 4, 5 minutos. Isso tudo dá pra gente calcular matematicamente, tá, pessoal? No curso a gente vê um pouco disso também. E aí não cabe eu passar aqui esse material todo, mas ainda vou fazer uma aulinha só sobre isso pra gente compartilhar dessas expertises, tá? Desses conhecimentos.
E aí, então, tendo isso em mente, distribuição de conteúdo, a ferramenta que você pode utilizar para criar esse mapa mental e distribuir os temas de acordo com blocos que você consiga transmitir a mensagem de forma clara, precisa, assertiva, orientada e em tempos variados. Então você pode ter aulas, né, blocos de aulas gravados, mais curtos, mais longos, também para dar uma dinamizada. Você não precisa seguir exatamente um número, a gente tem que se desprender um pouco de determinados padrões. Então, o importante é você transmitir a mensagem que você se programou para passar, tá? Isso é bastante importante, que você preste essa atenção nesse quesito mesmo na hora de organizar o seu conteúdo. Por quê? Você definiu toda uma metodologia de ensino. Você está escrevendo o seu conteúdo para gravar numa linguagem muito mais acessível, né? Numa linguagem que aproxima, de preferência, o que é que aquele nicho, aquele público que você está trabalhando precisa entender, em como é que ele faz para aplicar aquilo na vida real. Porque de teoria, pessoal, tem um monte, né? A gente abre aqui alguns vídeos, ou então faz algum estudo de um livro, e como é que eu aplico aquilo na prática? Esse que é o nosso desafio real, né? Enquanto criadores de conteúdo, passar de uma forma leve todo o conteúdo que você sabe que aquela pessoa precisa, mas aplicado à realidade. Então, esse é sempre um desafio da educação, passar como que aquele conteúdo que você costuma ver e aplicar na teoria, quando você está ministrando aula, ele se aplica na vida real. Por exemplo, essa ferramenta, né, que eu citei, de construção de mapas mentais, de construção de organogramas, fluxogramas e outras ferramentas de gestão de projetos e que você pode utilizar lá dentro. O Miro, né, que eu estou falando aqui, ele é muito fácil. Então, para você ter a consciência do que você já gravou, esse controle, né, é muito mais fácil para você conseguir evoluir de forma rápida na criação do seu conteúdo quando você usa técnicas, do que você ir gravando aleatoriamente. E aí isso acaba que perde um pouco do sentido, sabe? Então, use uma ferramenta que te ajude a criar um mapa mental que orienta a fundamentação, a estrutura do seu curso, a estrutura do conteúdo que você vai oferecer no seu curso. Isso vai impactar no seu time de gravação, no seu tempo dedicado de gravação, nas mensagens e na qualidade da mensagem que você vai transmitir por bloco, seguindo a metodologia de ensino que você desenhou, certo? Nós estamos falando aqui de um segundo passo, pós-definição de metodologias, né? Pós-definição, aquelas definições que a gente comentou no vídeo Meus Primeiros Passos, né? Para criar o meu curso campeão. Então dá uma olhadinha lá, se você ainda não acessou, você precisa assistir esse conteúdo também. E aí, tendo isso em mente, a questão da ferramenta, da distribuição do conteúdo e do tempo de gravação, você vai efetivamente utilizar quais outras ferramentas para que você possa criar esse conteúdo e facilitar o seu momento de gravação. Eu gosto muito quando o professor ele traz um material que o auxilie na hora de gravar o conteúdo. Então, esse expert que está com vontade de gravar e não sabe, não tem a expertise em frente às câmeras, se ele utiliza essas ferramentas, ou em frente às câmeras, ou mesmo da produção de conteúdo em si, a gravação de um curso de ponta a ponta, ela é diferente, né, gente, do dia a dia. Então, se a pessoa traz isso para o momento da gravação, ela tem uma facilidade muito maior de gravar continuamente, sem ter o medo de errar a transmissão, o conteúdo que ela quer passar ali, entende? Então, esse guia, normalmente, como é
uma aplicação, né, muito comum, e todos os computadores têm, e o Google também oferece de forma gratuita um modo de apresentação, eu sempre recomendo que esse material que vai ser utilizado para apoiar o seu momento de gravação seja um PowerPoint. Ah, mas eu gosto de lousa. Ótimo, desde que você tenha um roteiro pré-organizado, pré-definido, para que você possa seguir o passo a passo. Lembra aquela construção da informação, a construção da mensagem que você deseja transmitir? Então, muito importante, você deve ter esse roteiro, tá? Normalmente, quando vai para estúdio, eu gosto que o professor leve o PowerPoint porque é uma ferramenta democrática que tem em todos os computadores. E o Google tem aquela opção de apresentação que simula, né, um PowerPoint e é gratuito e é acessível e todo mundo tem condições de construir, mesmo que seja aqui do celular, certo? E isso não tem custos e aí você pode aproveitar essas opções, né? Se você está começando principalmente, ou se você já tem certa estrutura e você quer facilitar a sua vida. Ah, mas eu gosto mais de usar o Prezi. Ótimo, só que não é todo lugar que vai ter uma qualidade de internet que vai te proporcionar o dinamismo ou mesmo para que utilizar uma ferramenta que no presencial ela faria muito mais sentido, eu super concordo, porque ela é super dinâmica, né? Super ágil e tem umas funções, né? Zoom, você aplica lá as animações necessárias. Acho que ela faz um pouquinho mais de sentido no presencial ou quando você vai gravar a aula demonstrando algo utilizando a sua tela como referência. Aí eu acho que faz super sentido, tá? Agora, material de apoio para gravação, eu sugiro que seja ou um PowerPoint com a síntese dos conteúdos, com os tópicos que você quer falar em aula, ou um roteiro em que você tenha a sequência de conteúdos que você precisa ministrar. A ordem dos fatores não altera o produto, isso na matemática. Na construção do pensamento crítico, na construção da mensagem que você quer transmitir, a ordem altera o produto, certo? A ordem desses fatores altera o produto. Vamos supor que nós estejamos falando da construção de um projeto, né? Não importa, um projeto arquitetônico, um projeto de software, um projeto de trabalho, né? Um projeto de vida, e aí você tem início, meio e fim, certo? Se você não segue as ferramentas, os parâmetros e as técnicas para que você organize essa informação, será que você vai conseguir chegar ao seu objetivo final sem que você cumpra o seu passo a passo? Para a organização do conteúdo do seu curso é a mesma coisa. Como é que você quer transmitir uma informação se você nem sabe a ordem correta com que essa informação vai ser apresentada? Aí fica difícil, né? Então, por isso é que eu recomendo fortemente que você sempre tenha em mente o uso de ferramentas que te orientem na construção dessa sequência didática. Ah, mas eu gostaria de ver isso na prática. Meu filho, dá um Google lá, abre o Miro e começa a construir mapa mental. A ferramenta é muito fácil e aí você vai ter esse ímpeto, essa proatividade de procurar, de pesquisar e você vai aprender, porque é muito intuitivo, é muito fácil de usar, certo? E na mentoria a gente vê isso, no curso nós vemos como é que nós fazemos para utilizar essas ferramentas, aí a gente faz o passo a passo, tá? Juntos, e isso facilita muito o acesso dessa construção de conteúdo e você transmitir a mensagem que você se organizou, conhece e quer passar, porque é aquilo que você sabe, você não quer deixar dúvidas que você sabe aquele conteúdo, certo? E se você muda a sequência que você vai transmitir uma informação, de repente ela vai mudar todo o sentido do curso, da construção que você se preparou ou que você pretendia passar, tá? Então, isso é sim um fator muito importante. Tirando isso, esses aspectos que eu gosto também de salientar é que sempre é possível melhorar, sempre. Então, quando eu construo um curso, eu gosto muito que outras pessoas
ao menos uma pessoa leia esse curso, entenda, faça uma validação. Quando você vai lançar um curso, você tem o respaldo de algumas pessoas, né? Se você está sozinho e você não tem esse respaldo de alguma equipe, alguém com você, você chama um colega seu de trabalho que entenda do assunto e bate com ele o mapa mental. Pergunta para ele se essas informações que você construiu, que você mapeou para apresentar a outras pessoas, se ela faz sentido. Ou se ele mudaria alguma coisa, ouça. Então, nós temos sempre que ter também essa humildade para ouvir e, de repente, desenvolver essa habilidade, além de ouvir, de filtrar aquilo que vai ser bom realmente, aquilo que você acha que. Porque você tem autonomia, certo? De repente não faz tanto sentido. Vou manter, não vou manter. Mas ter essa humildade de ouvir, de ponderar se aquela opinião ela realmente tem coerência, né? De repente é um ponto de reflexão. Pode ser que realmente faça total diferença na hora de você organizar e de você transmitir esse conteúdo. Então, eu sempre recomendo que você tenha o olhar crítico de um parceiro de trabalho que entenda do assunto. Pessoal, tem que entender do assunto. Não adianta só mostrar, sei lá, você vai mostrar para seu filho ou para o seu companheiro e ele não sabe muito bem aquela sequência. Você vai ouvir também para ter a percepção, mas você vai fazer os filtros necessários para que você não ache que o seu conteúdo, que as coisas que você está construindo não fazem o menor sentido, tá? Porque lembra a questão do público. E às vezes, quem está próximo não faz nem por mal, é porque não conhece mesmo, né, do conteúdo, não sabe do que se trata e na intenção de ajudar acaba não tendo um olhar tão saudável quanto aquele que já conhece e sabe a intenção final da transmissão da mensagem, tá? Então, ponderar sim esses olhares é bastante interessante. Falamos aqui hoje então sobre algumas ferramentas que eu sugiro que você utilize para que você se prepare para o seu momento de gravação. Lembra que o mapa mental vai te ajudar a construir a sequência que você vai transmitir esse conteúdo, que você vai gravar, que você vai escrever o seu material. Vai permitir que você selecione qual é o assunto que vai exigir mais tempo de gravação e qual é o assunto que você vai conseguir otimizar durante essa gravação para dar uma quebrada aí nos padrões, né? Nos tempos, nos ritmos, nos modos de gravação, de iluminação, de locais, enfim. E também que você tenha em mente que ouvir é essencial, que estar ao lado de pessoas que te incentivem e que querem que você evolua faz toda a diferença e que você faça de acordo, né, com as suas com a sua estrutura, com a sua noção de percepção de qualidade, o melhor que você pode fazer. E o importante é treinar todos os dias, evoluir, gravar. Gravei uma, não deu certo, gravei duas. Alguma coisa tá errada, você tem que parar, você tem que analisar se você é que não está sendo muito autocrítico e se o seu conteúdo, ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser feito, transmitido e você vai melhorando. Quanto mais você fizer, mais você gravar, mais materiais você desenvolver, melhor você vai ficar, certo? Tenha isso em mente, muito sucesso e quer saber mais? Aguarde aí, né? Me chama para tirar as dúvidas e aguarde a mentoria, aguarde o curso, a imersão, porque tem muita coisa boa para falar, para a gente compartilhar e para você aprender a construir o seu curso campeão do zero a muitas vendas. É isso que eu desejo para você. Muito legado que você vai construir a partir do momento que você compartilha o seu conteúdo, aquilo que você sabe.